Bom dia! Hoje nós vamos fazer um resumo do nosso conteúdo na área de língua e linguagem. Então, sistematizando a prática linguística. Vamos lá. A comparação. A comparação é uma estratégia argumentativa. Nela são associados elementos iguais, comparação de igualdade, ou diferentes, comparação de superioridade e de inferioridade. Podemos comparar ações, pessoas, coisas, fatos, qualidades, circunstâncias adverbiais da ação, tomando como referência a intensidade ou a quantidade de critério em jogo. É preciso considerar o sentido engendrado pela comparação em função da orientação argumentativa de cada texto. Marcadores mais comuns de comparação. De igualdade, como, de modo, do mesmo modo que, tanto como, assim como, tanto quanto, tal qual, tal como, tão quanto, que nem. Esse que nem, gente, ele não, vocês devem evitar, ele é coloquial. Foi colocado aqui que nem, porque na fala entre os amigos as pessoas falam fulano é que nem fulano. Então aí neste caso, mas não é adequada para vocês colocarem em uma redação. Não só, como também, assim também. Então, quando você for comparar um objeto com outro, uma pessoa com outra, um lugar com outro, vocês podem utilizar as situações, ações. Você faz uma comparação com outra, você pode usar esses recursos aí quando é de igualdade. Quando eles são de superioridade, é mais que ou mais do que. De inferioridade, menos que ou menos do que. Então, você vai utilizar essas expressões para que vocês possam utilizar as comparações e cuidado para usar a correta, para não deixar de haver o paralelismo. Também e mesmo podem funcionar como marcadores de comparação. Identificar os marcadores não é o bastante para interpretar a comparação. É preciso identificar qual dos polos comparativos é tomado como argumento. Em princípio, a estrutura comparativa é ambígua. Só a orientação argumentativa define qual polo julgamos que favorece. Marcadores de posição do autor. Alguns marcadores indicam o modo como o autor se posiciona diante de enunciados que retoma, acrescentando informações ao texto. Permite perceber posições do autor em relação ao seu enunciado e aos enunciados de outros, sua preocupação com a estrutura do texto, seus sentimentos. Em seguida, relacionamos algum deles como exemplos. Relações aos enunciados. Possibilidade de existência. É possível, é provável. Possibilidade de existência. Grau de certeza, evidentemente, não há como negar, é certo, obviamente, talvez. Esse talvez eu não diria que dá grau de certeza, não, dá grau de dúvida. Parece razoável emprego do futuro do pretérito. Futuro do pretérito seria do pretérito. Futuro do pretérito seria, faria. Grau de imperatividade. É indispensável, opcionalmente, é preciso, é obrigatório. Avaliação, curiosamente, inexplicavelmente, brilhantemente. Afetividade, lamentavelmente, infelizmente. E atenuação, talvez fosse melhor, ao que parece, creio, no meu modo de ver.
É claro, gente, que vocês estão vendo esses recursos aí, em relação aos enunciados, que aí nesses marcadores de posição do autor. Então, em relação à estrutura do texto, localização do segmento em síntese, em suma, para terminar em oposição, em acréscimo a. Introdução do tópico. Quanto a respeito de, relativamente a, em relação a. Esses marcadores revelam informações paralelas às de conteúdo e ganham significado próprio em cada texto. Fornecem informações que enriquecem a compreensão do texto, principalmente nos gêneros argumentativos. Então, vocês viram que esses modelos, esses exemplos, eles podem ser usados na hora de fazer uma redação. Já isso está no livro de vocês, gente. Eu coloquei do livro, não mudei nada. Agora, vamos ver aqui um modelo de uma comparação. Aqui, usando mecanismos linguísticos discursivos. A comparação é em reportagem. Na seção Contexto, a revista Veja publicou o resultado de uma pesquisa sobre a relação entre peso e mortalidade humana. Observe o emprego do comparativo, que tomou o peso normal como referência. O ideal é manter-se um pouco acima do peso, indicou a mais rigorosa pesquisa sobre os efeitos da obesidade já realizada nos Estados Unidos. É no grupo de levantamento dos levemente obesos que ocorre o menor prevalência de mortes. A constatação dividiu os especialistas. Alguns deles acreditam que o sobrepeso pode ser o primeiro passo para a obesidade. Índice de massa corpórea, IMC. IMC é igual ao peso em quilos e altura ao quadrado em metros. Mortalidade por faixa de peso comparada às mortes no grupo de pessoas com peso normal. Gente, lembrando, essa questão aqui é uma questão que pode cair no Enem e pode usar, dos objetivos deles é justamente ver se vocês sabem identificar um tipo de comparação, se a comparação está coerente com a informação que tem aqui nesse gráfico aqui. Abaixo do peso, a pessoa que tem esse IMC de 18,5. Quem tem esse valor, que é abaixo do peso normal que um indivíduo deve ter, o número de mortes é de 1,5% maior do que a pessoa que tem o peso normal, que o peso normal de um indivíduo, o IMC dele deve ser entre 18,5 e 25. O número de referência. Isso aí, por exemplo, você quer saber se o seu IMC está normal, você faça esse peso, faça o peso em quilos, depois pega a sua metragem, sua altura, multiplique por 2 ao quadrado e depois você divide. Assim você vai saber sua massa corpórea. Acima do peso, entre 25 e 30, o número de mortes é 30,7% menor. Aí está mostrando que a pessoa que está acima de um peso só um pouco, ela tem menos possibilidade de morrer do que uma pessoa que está no peso normal. Gordo. Aí o gordo é aquela pessoa já cheinha. Entre 30 e 35, o número de mortes é de 1,3 maior. Quer dizer, é maior, mais perigoso morrer, mas menos perigoso que aquele que tem abaixo do peso normal. E o obeso, que é acima de 35, o número de mortes é 3,5% maior.
Então, aquela pessoa que é obesa é o que corre mais risco de morte. Então, vamos ver aqui um exercíciozinho que diz assim: com base nos textos apresentados, escreva um enunciado em que seja comparada as pessoas abaixo do peso e as pessoas levemente acima do peso. Quer dizer, as abaixo do peso e as levemente acima do peso que nós vimos. Então, se você for escrever uma frase, você pode escrever a frase assim: o número de mortes de pessoas levemente acima do peso, levemente, quer dizer, acima do peso, é menor do que o de pessoas que estão abaixo do peso. Então, você viu que a partir do exemplo, teve essa, aqui é a resposta de um exercício que tinha lá no livro de vocês. Ou então, você pode fazer desse jeito: o número de mortes entre pessoas que estão abaixo do peso é maior do que as que estão levemente acima. Então, no primeiro teve menor que e no outro teve maior que. Então, você viu aí a construção textual, os dois estão corretos. E digamos que as pessoas faziam a prova do Enem para você interpretar, eles iriam colocar várias frases desse jeito e você teria que fazer a leitura lá em cima, que é a interpretação de gráfico. Isso é importante, fazer esse tipo de leitura. Agora nós vimos uma atividade que é, com base no texto a seguir, responda a questão. A aldeia que nunca mais foi a mesma. Era a aldeia de pescadores, onde a alegria fugia e os dias e as noites sucediam numa monotonia sem fim. Então, esse texto é um texto longo, eu não vou fazer a leitura dele. Então, vamos lá. É um texto longo, eu coloquei aqui, mas ele não vou fazer a leitura. Tendo em vista o sentido global do texto, o seu principal objetivo comunicativo é discutir a precariedade do sistema penitenciário para receber mulheres presas. Então, esse texto é um texto meio complexo, cai muito no Enem dessa forma, e vocês viram que o principal sentido, o principal objetivo desse texto, quer dizer, a ideia principal dele era discutir a precariedade do sistema penitenciário para receber mulheres presas. Olhem aí no livro de vocês se vocês realmente acertaram o que eu pedi. Bom, gente, a nossa aula termina por aqui e tenham todos um bom dia.